Oi, para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu sou médica veterinária e criadora de cães e desenvolvi o primeiro curso para criador de cães do Brasil. Esse curso eu já lancei há 7 anos, ele era presencial, hoje ele é totalmente online. E é um curso destinado a te dar o conhecimento técnico, que é o que falta hoje na criação. Né? Chega desse disco que me disse, faz assim que sempre deu certo. Não é bem assim. E eu estou aqui para te passar o conhecimento técnico que falta para você na criação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as crises de hipoglicemia que são tão recorrentes na raça Spitz alemão. Você já pensou por que isso ocorre com tanta frequência em filhotes e adultos em cães dessa raça? E porque são pequenininhos? Será? Por que então cães da raça Chihuahua e York até ocorrem, mas não com a mesma frequência que ocorre nessa raça Spitz alemão? Então, eu vou explicar um pouquinho para você sobre alguns detalhes e você vai ver que algumas coisas que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, podem estar desencadeando essas crises recorrentes de hipoglicemia. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? O que é a glicemia, né? A glicemia é a glicose que está na corrente sanguínea. Tá? É ela que vai fornecer energia para todas as funções do organismo. É ela que vai fornecer energia para as funções vitais que o organismo precisa. E da onde que vem essa glicose? Da onde que vem essa energia? Vem de 3 fontes que o alimento fornece. Então, o alimento vai fornecer a energia através de 3 fontes: a proteína, a gordura e o carboidrato. Como o organismo vai tirar energia de 3 fontes diferentes, aí a gente tem que entender a espécie que a gente está lidando e a raça. Cada espécie tem uma característica alimentar, um hábito alimentar, né, que é importante para poder aproveitar os nutrientes dessa fonte alimentar que é a exigida para a espécie. E ainda tem os detalhes de cada raça. Cada raça tem uma particularidade. Bom, vamos pensar em cães primeiro, né? Os cães são descendentes dos lobos. Geneticamente são muito próximos e a fisiologia e alguns hábitos, sim, são muito próximos aos dos lobos. Então vamos pensar como que é o comportamento alimentar dos lobos. Bom, eles caçam em grupos e eles vão e pegam presas grandes. E aí na hora de se alimentar eles competem pelo alimento. Eles têm que comer o mais rápido possível a quantidade maior possível de alimento. E aí eles vão passar um período sem se alimentar. Por isso que eles têm que ingerir uma quantidade grande. Eles não sabem quando que eles vão conseguir outra presa, né? Então eles são adaptados a passar esse período de jejum, né? Uma alimentação intermitente. Além disso, eles ingerem frutas e algumas plantas como fonte de carboidrato. Então, aqui a gente já tem um ponto, que assim como os lobos, os cães são carnívoros, precisam de uma fonte alimentar de proteína de origem animal, que eles são adaptados a ingerir uma grande quantidade de alimento e rápido, né? E eles conseguem aproveitar isso de forma eficiente. Bom, mas mesmo assim, eles ainda ingerem frutas e algumas outras coisas, então a energia vem dessas 3 fontes. O carboidrato, que é a fonte principal, é o amido, né? Que vai ser transformado em glicose. A gordura, o lipídio, que vai ser transformado em ácido graxo. E a proteína, que vai ser transformada em aminoácido. Tudo isso vai ser transformado em glicose e energia. Bom, agora entendendo os cães, então eles são carnívoros com hábitos alimentares de onívoros. Nós adaptamos eles à alimentação de onívoro, que é um animal que é capaz de digerir, de aproveitar, né, o carboidrato de fontes vegetais, tá? Bom, mas mesmo assim ele ainda é um carnívoro. E uma das características principais é que o carboidrato, para ele ser quebrado, então o carboidrato vem lá, o amido, para ele ser quebrado em pedacinhos pequenos e glicose ser absorvido, ele precisa de uma substância que o corpo produz chamada amilase. Nós que somos onívoros, por exemplo, a gente produz amilase na saliva e o pâncreas produz e joga ali no intestino delgado para quebrar esse carboidrato, transformar em glicose e ser bem aproveitado. Os cães não produzem amilase salivar e tem um déficit ali na produção dessa substância. Mas esse trabalho aqui mostrou o quê? Que os cães já estão mais bem adaptados a essa alimentação do que os lobos, que eles têm uma capacidade bem melhor de produzir essa amilase pancreática para a digestão de carboidrato. Mas esse trabalho também mostrou que não são todas as raças que têm a mesma adaptação. Raças primitivas têm uma dificuldade maior nessa questão da digestão do carboidrato, produção de amilase e tudo mais. E aonde estão os nossos Spitz?
aqui. Os nossos spitz se encaixam na classe de cães primitivos. Não dá para acreditar, mas são. Ou seja, eles têm essa característica de uma dificuldade, de uma alteração na digestão do carboidrato. Tá? Mas, e por que eles não conseguem manter a glicemia se normalmente os cães são adaptados a isso, a passar períodos de jejum? Né? Os cães fazem isso por causa do chamado de via neoglicogênica. É onde eles estão sempre, o organismo está sempre mantendo a glicemia, mesmo em jejum. Eles conseguem isso devido à quantidade de proteína da alimentação ser maior, né? Apesar de aproveitar o carboidrato, a proteína é a maior fonte de energia desse animal. Então, esse é o grande questão. Então, o que acontece? Como que o organismo mantém essa glicemia? Bom, o animal vai lá e se alimenta, absorve a glicemia, absorve o alimento, a glicose na corrente sanguínea sobe, ele libera a insulina. A insulina vai lá, pega a glicose e armazena ela, seja para ser usada na célula ou no fígado. Quando o animal gasta energia, ele produz o glucagon, que vai lá no fígado, pega o glicogênio, transforma em glicose e mantém a glicemia do sangue. Bom, quando essa glicose vem da proteína, essa glicemia vem da proteína, do lipídio, ele não libera muita insulina. A insulina só é liberada quando tem a ingestão grande de carboidrato. Aqui o primeiro ponto. Então, o que acontece? O carboidrato é o grande X da questão. Hoje, o amido é uma fonte de carboidrato muito grande nas rações. Então, a ração, a maior fonte de energia dela são os carboidratos de amido. E aí, o que acontece? Quando o carboidrato vai passar pela digestão, ele é quebrado em várias glicoses, né? E aí, essa quantidade de glicose, quando entra na corrente sanguínea, o corpo vai lá e libera um monte de insulina. Isso causa uma chamada onda pós-prandial, pico glicêmico pós-prandial. Então, o que acontece? Vai lá, o animal ingere um monte de carboidrato, isso é absorvido, a glicose sanguínea sobe um monte, dá um pico de hiperglicemia. O corpo vai lá, libera um monte de insulina, a insulina vai lá, tira a glicose da corrente sanguínea. Só que aí esse monte de insulina tira essa glicose toda da corrente sanguínea e o que acontece logo em seguida? A gente tem a queda da hipoglicemia. Esse é o grande problema. Toda vez que eu tenho uma ingestão muito grande de carboidratos, a glicemia vai subir, vai existir a liberação de insulina e logo em seguida eu tenho a queda da hipoglicemia. Então, o grande X da questão que leva a essas crises de hipoglicemia é essa fonte de energia. O carboidrato, esses carboidratos de rápida absorção, que são os carboidratos que elevam, que dão os picos de glicemia, e suplementos à base de glicose, vocês podem imaginar que é pior ainda. Muitas vezes o que acontece? Para prevenir as tais crises de hipoglicemia, o criador usa suplementos que têm na sua composição glicose, frutose, que é pior do que o amido, porque o amido ainda precisa passar por uma quebra. Agora, você imagina esse suplemento que vem a glicose pronta. Aí você vai lá e coloca um monte de glicose nesse animal, a glicemia dele sobe horrores, libera um monte de insulina e logo em seguida, vup, abaixa lá embaixo, que são as crises de hipoglicemia. Tá? Então, os dois maiores erros é um carboidrato de digestão rápida, que vai levar a picos hiperglicêmicos e depois de hipoglicemia, e suplementos que tenham na sua composição glicose ou frutose. Dessa forma, a glicose vai ter o pico, o pico e logo em seguida a queda as crises de hipoglicemia. Bom, mas a questão do carboidrato. O que é um carboidrato bom ou não? Um carboidrato bom é um carboidrato bom não, um carboidrato que não desencadearia esse problema é um carboidrato de digestão lenta. Esse trabalho aqui mostrou o quê? Que certas fontes de carboidrato levam a esses picos de hiperglicemia. Eles são digeridos muito rápido, a glicemia sobe, o corpo libera insulina e logo depois cai. E é isso que a gente não quer no SPITZ. Quais são essas fontes de carboidrato? Milho e arroz. As duas principais fontes de carboidrato que a gente encontra nas rações. Fontes como lentilha e ervilha são fontes mais adequadas, porque elas têm uma digestão mais lenta e aí elas sobem a glicemia um pouco mais lenta e mantêm essa glicemia por mais tempo. Então, elas não causam esses picos de hiperglicemia, então não vem o pico de hipoglicemia logo em seguida. Então,
essa questão do carboidrato é muito importante na hora de você escolher a sua ração. E aí eu te pergunto, como que você escolheu sua ração? Ah, é porque é uma ração boa, porque é um nome conhecido do mercado, porque o meu conhecido falou que usa e é uma ração maravilhosa. Você sabe ler o rótulo da ração? Avaliar a composição da ração, a quantidade de carboidrato, proteína e lipídio que essa ração tem, as fontes que são de carboidrato e proteína? É, né? Nunca fez isso, né? Pois então, é aqui que está o seu erro. Chega da história de diz que me diz, está na hora de você aprender, de você saber ler essa ração, identificar se essa ração realmente é boa ou não. E eu te digo, você vai se surpreender. Você vai ver que rações muito caras não são adequadas e muitas vezes uma ração com preço bem melhor vai ser muito mais adequada à sua criação. Olha só, tá? Então assim, o grande segredo da coisa é a escolha do carboidrato da ração, uma ração que tenha proteínas e gorduras em quantidade e fontes adequadas e uma fibra adequada. Tudo isso vai influenciar na forma como esse carboidrato vai ser digerido, absorvido e esses picos de hipoglicemia. Então, olha só, um Spitz precisa de uma ração com carboidratos de digestão lenta, proteínas de origem animal em quantidade adequada, que vão manter essas vias glicogênicas sempre ativas, que vão estabilizar a glicemia, uma ração com uma quantidade boa e às vezes até suplementar uma fonte de lipídio. O lipídio ele vai fornecer uma energia muito aproveitada pelo cão, tá? Vão aumentar a energia dessa ração e vão ajudar a estabilizar essa glicemia. E uma fibra de boa qualidade, porque uma boa quantidade de fibra retarda a absorção de glicose na ração. E aí, como que você vai ver tudo isso na ração? Você sabe? Pois é. Então, eu posso te ajudar. Sabe como? Através dos meus cursos. Os meus cursos vão te ensinar isso e muito mais. Olha só, eu vou explanar um pouquinho para você sobre cada um dos cursos e como que ele pode ajudar você na sua criação. O primeiro curso que eu desenvolvi é o curso Manejo de Canis. O curso Manejo de Canis, ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo de nutrição sanitária e ambiental. E aí já está aqui. Ele vai te ensinar sobre isso, sobre o que seu animal precisa na alimentação, como que você vai escolher uma ração? Como que você vai ler essa embalagem da ração? Como que você vai fornecer essa ração para esse animal? Suplemento vitamínico, o que usar, o que não usar, como usar. Além disso, vai falar sobre parte sanitária, então, como a questão de limpeza de canil, como usar, que desinfetante usar ou não, por quê? Questão de vacinas, né? Como fazer protocolos vacinais. Vermifugação, como fazer controle de chiar, de isósporo e muito mais. Ambiental, então, questão de brigas, dominância, submissão, estrutura de canil. Tudo isso está no módulo 1. No módulo 2, eu vou falar sobre reprodução e inseminação. Sim, vídeos teóricos e práticos onde vão te ensinar histologia vaginal, inseminação artificial, avaliação de sêmen, acompanhamento do ciclo estral de cadela, problemas que podem diminuir a fertilidade. Tudo isso vou te ensinar no módulo 2. No módulo 3 é sobre gestação e parto. Então, preparo dessa fêmea para gestação. Cuidados dessa fêmea durante a gestação, como que você vai fazer com a nutrição, suplemento que deve ou não usar, né? Como identificar problemas nessa gestação, como agir nessas situações, como acompanhar esse trabalho de parto, né? O que é normal, o que não é, a hora de levar essa fêmea para uma cesariana, né? A hora de intervir nesse trabalho de parto e como cuidar dessa fêmea pós-parto para melhorar, aumentar e melhorar a qualidade do leite dessa fêmea na pós-lactação, para ela se recuperar bem desse parto. E o módulo 4 são os cuidados neonatais até a entrega do filhote. Então eu vou te ensinar como substituir cuidado materno, então como usar o que sucedâneo usar, como socorrer esse neonato quando ele tiver um problema, né? Como avaliar esse neonato para identificar o problema precoce. E o neonato está doente, como identificar esse problema, como socorrer esse neonato, tá? Tudo isso eu vou te ensinar. Vídeos teóricos e práticos também. Além disso, o preparo desse filhote, a desmama desse filhote e o preparo para entregar para o novo tutor, prevenindo problemas que são tão comuns como diarreias pós-entrega e tudo mais. Como que você vai cuidar desse filhote para entregar ele para o novo tutor e ter menos dor de cabeça, tá? Esse curso se adapta à espécie canina, então é criação de cães, não importa a raça. Só que, como já foi dito hoje, existem questões que são particulares da raça. Detalhes. E aí, por isso, eu fiz o curso Particularidade das Raças. Esse curso é assim, são 3 aulas sobre cada raça. E eu vou abordar nas aulas o que é específico da raça.
Por exemplo, da questão do Spitz nutricional para prevenir as crises de hipoglicemia. Então, cada raça tem detalhes. Então, eu vou abordar nas aulas os detalhes do manejo nutricional, sanitário, reprodutivo, cuidado de neonato da raça em questão. E a última aula de cada raça é sobre a questão de melhoramento genético da raça. Então, quais doenças hereditárias cuida da raça, genética de cores da raça, tá? Então, particularidades genéticas, cuidados, orientações genéticas específicas da raça. As raças que a gente tem aula nesse módulo: Bulldog francês, American Bully, Spitz alemão, Chihuahua, Shih Tzu, York e Beaver, Golden, Pastor alemão, Pug, Husky siberiano, Pitbull e Pit Monster. Todas essas raças têm aulas específicas sobre elas no curso Particularidades das Raças. Bom, e como eu já disse, existe um curso destinado somente à questão do melhoramento genético. Por quê? O que eu vejo muitos criadores fazendo é o quê? Pioramento genético, né? Aquela história de, eu vou cruzar filho do tal cachorro com outro cachorro importado e vai dar ótimo. Não é assim. Isso é pioramento genético. Cruzar filho do cachorro bambambam com o outro filho do cachorro bambambam não é melhoramento genético. Você precisa aprender a selecionar suas matrizes, patriadores, selecionar os acasalamentos através de avaliação. Você precisa saber avaliar o seu animal, o fenótipo dele, e estudar se aquele casal vai te trazer, vai te produzir o que você quer. E através do curso de melhoramento genético eu vou te ensinar isso. Controle de doenças hereditárias e também genética de cores, que é o que o pessoal tanto quer. Então, a fêmea é tal cor, o macho é tal cor. Se eu acasalar esses dois, quais cores eu vou produzir de filhote? Sim, esse curso vai te ensinar isso, tá? Esse curso também não é específico de raça. Ele serve para todas as raças. E aí, no curso Particularidade das Raças, tem a questão específica de cada raça. Bom, e aí, tudo isso é muita teoria, é muita coisa. E aí, a gente sabe que às vezes uma coisa dá certo, outra não. E por isso, eu quis bolar um jeito de tornar tudo isso prático, né? Então, como fazer todo esse conteúdo se tornar mais simples de vocês utilizarem isso na prática e comprovado se funciona ou não. Para isso, o curso Manual de Instrução dos Cães de Raça. Esse curso é literalmente um manual de instrução. Todo esse conteúdo teórico eu transformei em protocolos prontos, em fichas prontas, né? Tudo já pronto para você aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, né? De forma bem simples, bem prática. Eu falo que é brincadeira de criança, tá? Então tem protocolos nutricionais prontos, protocolo nutricional para fêmea antes da gestação, protocolo nutricional para fêmea gestante, tudo lá prontinho. Como fazer, como dar ração, qual suplemento dar, o que usar, o que não usar. Tudo já descrito, assim, assim, assim. Existem fórmulas de nutracêuticos. Então, por exemplo, eu uso tal fórmula de vitamina, manipula desse jeito, com tal fitoterápico para estimular a lactação. Tá tudo pronto aqui nesse curso, Manual de Instrução dos Cães de Raça. E além disso, tem muito vídeo prático. Então, vídeo prático de inseminação, de cuidado de neonato, tem tudo que eu apliquei na prática e deu certo ou deu errado, eu vou gravando e vou colocando lá para vocês. Então, além de ter toda essa praticidade, tudo isso já pronto para você utilizar mesmo na sua rotina, tem as questões do que eu testei, do que deu certo e do que não deu certo, que eu também conto quando não dá certo, tá? Bom, e esse curso está incluso a consultoria. Por quê? Porque muitas vezes você não cria Bulldog francês ou American Bully ou uma dessas raças que eu citei, né? Ou até mesmo essas raças. E aí, nesse módulo Manual de Instrução, eu te dou uma assessoria particular para a gente pegar todo esse conteúdo e você utilizar isso na sua rotina, você aplicar isso na sua rotina. Aqui também nesse módulo estão inclusos os manuais de instrução em PDF, que são esses livros que vocês sempre veem eu divulgando, né? Que são como se fossem guias mesmo de criação da raça, tá? Que fala desde a história da raça, controle de doença hereditária, genética de cor, tudo em um livro, né? Esses livros eu tenho de 3 raças: Bulldog francês, American Bully e Spitz alemão. Tá? Tem o manual de instrução geral, que serve para todas as raças também, mas caso você crie uma raça que não seja uma dessas aqui, é por isso que tem a consultoria, para que eu te ajude a aplicar tudo isso na raça que você cria, tá? Então, assim, é pegar toda a teoria e colocar ela na rotina, na prática, ver funcionar, tá? E para completar isso daí, tem 2 cursos, que é o curso de Primeiros Socorros e de Fisiologia dos Cães.
O que é o curso de Fisiologia dos Cães? É um mini curso, é um resumo do curso de auxiliar veterinário. É muito importante você entender como funciona o organismo do cão, né? Então, como funciona o sistema digestório, urinário, locomotor, né? Por quê? Você entendendo como esse organismo funciona de forma bem simples, não é para veterinário. É um curso para uma pessoa de uma forma bem didática, para você entender como funciona o organismo deles, para que você aprenda a reconhecer o problema. Então, você vai conseguir prevenir problemas e reconhecer quando esses problemas acontecerem de forma precoce, né, evitando assim muitas perdas. E o curso de primeiros socorros vem para completar isso daí, esse kit, tá? Te ensinando a agir em situações de emergência, principalmente. Em situações como, por exemplo, hemorragias, brigas, envenenamento, qualquer coisa que possa acontecer de emergência, é muito importante você saber o que fazer. A sua atitude nessa hora vai salvar a vida do seu animal, né? E vai evitar que ele tenha sequelas disso daí. Então é muito importante que você tenha convicção, que você saiba o que você está fazendo naquele momento de emergência. E aí o curso de primeiros socorros são aulas teóricas e práticas que vão te dar isso, essa atitude, esse conhecimento para saber socorrer esse animal em hipertermia e muitas outras situações, tá? Aí você vai me falar assim, nossa, mas vai custar uma fortuna tudo isso. Você pode comprar os cursos de forma individual, só o curso de manejo canino, você pode comprar até um módulo, por exemplo, quero só o módulo de neonato. Só que o ideal é que assim, uma coisa complementa a outra. Vocês viram que uma coisa puxa a outra, né? Então eu faço os pacotes de curso, que é para facilitar, para que vocês consigam comprar um valor mais acessível os cursos e ter esse conteúdo que se liga, que se completa. Hoje eu tenho 2 pacotes promocionais. Um que inclui 4 cursos, que é o manejo de canis, melhoramento genético, primeiros socorros e particularidade das raças, por R$ 650. E o pacote que vem todos os cursos por R$ 800. Você vende um filhote por menos do que R$ 800? Eu garanto que não. Eu vou te falar o que muitos alunos meus me falam. Os meus cursos vão ser um divisor de águas na sua criação. O primeiro filhote que você salvar, pronto, está mais do que pago. E não é só isso que esse curso vai te trazer. Ele vai melhorar a fertilidade das suas fêmeas, ele vai melhorar a forma como você investe, como você gasta no seu canil, tá? Ele vai mudar muita coisa na sua criação. Ele vai te ajudar a crescer. Então, eu te garanto, você não vai se arrepender. Não aceite imitações. O nosso curso é o primeiro curso para criador do Brasil. É o único que tem conteúdo para te capacitar. Hoje, se você somar as horas aulas desses cursos, são mais de 100 horas aulas, tá? Comprando os pacotes também, a gente vai ter a consultoria, esse acesso particular para a gente poder estar conversando de situações específicas do seu canil e estar resolvendo os problemas do dia a dia ou os grandes problemas na sua criação, certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido um pouquinho de conhecimento para melhorar o seu dia a dia, sua rotina na criação. E qualquer dúvida ou querendo se inscrever nos cursos, é só me chamar nesse número aí do WhatsApp. Na bio do Instagram também tem o link para o meu WhatsApp. Tira suas dúvidas, te passa o conteúdo. A gente vê sobre questão de formas de pagamento dos valores. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Vamos junto mudar a realidade da sinofilia e a gente vai conseguir isso através do conhecimento técnico. Um abraço e até a próxima.